pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos para um vídeo que foi muito pedido quando eu mencionei que eu estava grávida, alguns vídeos atrás, e falei para vocês que eu poderia fazer um vídeo sobre o pré-natal na Itália. Muita gente se interessou, então eu estou aqui hoje para fazer esse vídeo que foi bem requisitado, né? Então, como é que começa o pré-natal na Itália? Começa com o teste de gravidez. Na verdade, o teste de gravidez muitas vezes você faz em casa mesmo. Eu, por exemplo, fiz 2, né? Como eu contei lá no vídeo do Super Novidade, em casa. Como deu positivo, aí eu fui para o poliambulatório mais próximo daqui de casa para poder fazer o exame de sangue. Agora, como já faz um tempinho, gente, eu não vou saber dizer para vocês, não me lembro mesmo, porque cabeça de grávida é assim, se eu paguei ou não paguei por esse exame, mas tem exames que são gratuitos, que você faz durante a gravidez, e tem alguns que você tem que pagar, tá? Aí depois, com o exame em mãos, eu fui pro meu médico, na verdade eu pedi para uma pessoa olhar ali pra mim, né, confirmei que tinha realmente dado positivo, e marquei a primeira consulta com um ginecologista depois de pouquíssimo tempo, assim, foi depois de mais ou menos uns 10 dias, porque foi uma coisa bem rápida mesmo, graças a Deus eu consegui bem rápido. E aí nessa primeira consulta o ginecologista quer saber tudo de você, ele vai te fazer várias perguntas, vai te pesar para saber qual o peso inicial da gravidez, depois ir controlando mês por mês quanto que você está engordando, vai medir sua pressão para ver se está tudo ok. E vai perguntar se você tem doença, se você toma algum tipo de remédio, se você já teve abortos espontâneos ou não, se você tem doenças em família, tipo diabetes, pressão alta, esse tipo de coisa. Mas enfim, qualquer doença que você tiver em família, que você achar relevante, é bom informar para o médico que ele vai anotar lá na sua cartelinha. Então essa primeira consulta normalmente é a mais longa e ele vai querer saber também quando foi seu último Papa Nicolau, e o que deu no resultado, então é bom você já levar seus exames anteriores para poder mostrar para o médico também. Com relação às ultrassons, pelo estado, gratuitamente, você tem direito a 3 ultrassons, uma por trimestre, e uma delas é a morfológica, que é feita somente no segundo trimestre. Eu sei que no Brasil é feita, se eu não me engano, uma morfológica do primeiro trimestre e uma mais adiante, não sei bem como funciona, mas aqui é feita uma morfológica só, tá? Aí, nessa primeira consulta, o médico também pode indicar para você fazer a translucência nucal, que é um exame, que é um ultrassom também, e mais uma amostra de sangue da mãe para saber se tem probabilidade do neném ter problemas ou não. A única coisa é que esse exame não dá um resultado 100% seguro, então ele vai dar uma probabilidade, se a probabilidade der baixa do seu filho ter algum tipo de problema, não sei, com alguma malformação, ele vai te dar então as probabilidades, né? Se tiver abaixo de um número é porque você pode até ficar meio tranquila, e se tiver acima de um número você tem um pouquinho mais de motivo para se preocupar. E o médico, obviamente, pergunta, no meu caso ela me perguntou se era considerada a ideia de um aborto, que no meu caso não é considerada, então o casal tem que avaliar isso, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu decidi não fazer, mas aí é decisão de cada um, cada um no seu quadrado, porque eu acredito que, assim, de qualquer maneira, um aborto eu não faria, e eu só passaria a gravidez toda preocupada, então, por razões pessoais, eu preferi não fazer. Aí, se a probabilidade desse exame, no final das contas, der alta, o médico pode indicar para você fazer a amniocêntese, mas isso vai depender muito da sua idade e tal. A idade da mãe é muito relevante nesse caso. A amniocêntese, para quem não sabe, é aquele exame que você enfia uma agulha na barriga e colhe um pouco do líquido amniótico, e com esse exame eles têm 100% de certeza, por exemplo, para saber se a criança pode ter síndrome de Down. E só que, pelo que eu fiquei sabendo, uma amiga me falou, né? Aliás, eu até vou mandar um beijo pra ela. Beijo, Alessandra, se você estiver me assistindo, um beijão pra você. E ela até comentou comigo que não é, tipo assim, eles conseguem ver uma percentual certinha pra saber se a criança tem síndrome de Down ou não. Na verdade, não uma percentual, eles conseguem saber direitinho
mas outras malformações muitas vezes podem não aparecer nesse exame. Então, assim, é um exame que tem 1% de risco de aborto, e então aí fica a critério de cada um, mas dependendo se a mãe, por exemplo, tiver mais de 40 anos, pode ser indicado que ela faça. Aí eu acredito que seja uma escolha da mãe, se ela vai fazer ou não, né? Então, na primeira consulta também, o médico vai receitar para você exames de sangue bem detalhados para saber se você é imune a doenças que na gravidez, se você contrair na gravidez, podem ser muito nocivas ao feto, né? Que é como a rubéola, citomegalovírus e a toxoplasmose. Esses exames eu lembro que eu paguei e foi cerca de 50 euros no total. E ele também pode passar para você o ácido fólico, se você ainda não estiver tomando, que é necessário para você prevenir várias malformações, né? Na verdade, o ideal é você já começar a tomar o ácido fólico antes de começar a tentar engravidar. Foi o que eu fiz, pelo menos acho que um mês antes eu já comecei a tomar. E só depois parei o anticoncepcional. E aí o médico pode indicar para você também vitaminas. No meu caso, eu falei que meu cabelo estava caindo um pouco, as unhas estavam um pouco fracas, então ela passou uma vitamina indicada para gravidez mesmo, né? Que ela, no meu caso, ela falou, olha, pode continuar tomando até o bebê nascer e até você terminar de amamentar, né? Porque essa vitamina mal não vai fazer. Aí depois dessa primeira consulta, o médico provavelmente vai indicar que você faça uma consulta ao mês, pelo menos o meu está sendo assim, uma vez por mês eu tenho que ir ao ginecologista, obstetra, né? E eu repito os exames de sangue para verificar se eu não adquiri nenhuma doença durante a gravidez, porque, por exemplo, toxoplasmose eu não sou imune e tem alguns cuidados que a médica me indicou, por exemplo, lavar verduras e frutas com bicarbonato, então deixar de molho no bicarbonato, e evitar comer carnes cruas, carnes assim ao sangue, né? A carne tem que ser muito bem cozida para evitar esse tipo de coisa, e evitar também ter contatos com as fezes de animais, mas no meu caso eu já corto pela raiz e tô tentando evitar o contato com os animais, principalmente com gatos, porque eu vi na internet um vídeo falando que a toxoplasmose é uma doença que o principal transmissor mesmo é o gato, né? Então, com relação aos exames que eu fiz até agora e que eu acho que vou ter que fazer ao longo da gravidez, por enquanto são esses. Se houver outros exames, outras coisas novas que eu não tenha falado nesse vídeo, então eu posso fazer um vídeo número 2, acrescentando as informações, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que durante as consultas também, a partir de quando você já começa a sentir, poder sentir os batimentos do neném, se não for muito cedo a primeira consulta, que nem a minha foi muito cedo, então não teve como. Mas o médico já tenta ouvir os batimentos do neném. Agora, como eu tô indo diretamente ao hospital, não tô indo mais no poliambulatório, ela verifica os batimentos do neném com a ecografia, que eles falam aqui, é a ultrassom. Então eles já verificam com aquele aparelho mais profissional. Mas no poliambulatório, quando que eu voltei de viagem, eu fiz uma consulta e o médico tentou verificar os batimentos do neném sem sucesso, me encaminhou para o pronto-socorro, enfim, foi assim, horas de terror, porque passam as piores coisas pela sua cabeça. E aí, sei lá, também por isso eu decidi trocar de médico e de repente ser seguida num hospital, que eu achei melhor, né? Eu tava até vendo um vídeo de uma outra moça, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas foi uma moça que passou por um aborto espontâneo, depois ela engravidou novamente e ela falou que ela ficou sendo fiel ao médico que ela achava que era ruim, querendo ser escrupulosa, não trocar de médico, e acabou perdendo o neném. Então eu, sei lá, eu fico muito com o pé atrás, eu sou mãe de primeira viagem, então o que eu puder fazer de melhor para oferecer o melhor tratamento para o meu filho, eu vou fazer, né? Gente, então com relação ao parto agora, tem um grande incentivo aqui para que o parto seja um parto normal, né? Parto natural, com todas as dores, as contrações e tal. O parto cesárea, normalmente, ele só vai ser feito em casos extremos, assim, tipo se o bebê tiver com os pés virados para baixo ao invés da cabeça, casos assim, mas mesmo assim eles tentam fazer
aquela massagem para poder virar o bebê, que eu acredito que seja super dolorida, mas enfim, parto cesárea, que eles chamam aqui, é cesariano no Brasil, né? É só mesmo em casos de emergência, em caso de ter havido problemas, complicações, de repente, durante a gravidez, então nesse caso pode ser indicado uma cesárea. Mas normalmente eles vão para o lado do normal, né? Eu sei que tem lugares aqui que também oferecem cursos de gestante, na verdade aqui eles chamam de curso pré-parto, e ele te prepara para o parto e alguma coisa também a respeito do pós-parto. Eu não sei exatamente o que você aprende, mas você tem que estar já mais próxima da gravidez, no meu caso, do final da gravidez, né? No meu caso eu tô no 4º mês, então ainda não é indicado para eu fazer, mas eu já tô procurando lugares que ofereçam esse tipo de curso. A maioria você paga um valor assim simbólico, tipo, sei lá, minha cunhada, por exemplo, me falou que pagou 30 euros e fez alguma coisa como 10 encontros. O pai também pode participar, né, dependendo do horário, se der pra ele, que é uma coisa muito legal. E aí vocês aprendem, né, sobre os cuidados com o bebê, sobre como é a preparação para o parto e tudo mais. E uma outra coisa que você pode pedir antes, você tem que se preparar antes do parto, porque na hora não dá pra fazer, mas se você se preparar antes sim, é a epidural, que é uma anestesia que é dada local, né, na barriga, pra você não, na verdade, não sentir tanta dor. Aliás, quem fez, inclusive eu vi um vídeo da Flávia Kalina no vídeo do parto, ela fez, ela tomou essa anestesia e eu tenho intenção de tomar. Então 2 meses ou 1 mês antes do parto você tem que fazer uma entrevista com o anestesista para saber se de repente, né, não pode te causar alguma alergia, algum tipo de problema, e se você passar nessa entrevista, então você é considerada idônea para tomar anestesia. Aí lá na hora tem um tanto de dilatação que você tem que ter, então acontece muitas vezes da mulher estar dilatada pouco e de repente ela já se dilata ao máximo e aí não dá tempo de fazer anestesia, então tem que ficar meio ligado nisso. Mas se der tempo eu vou querer anestesia, né, para sentir um pouquinho menos de dor e ser menos traumática a situação toda do parto. E vamos ver como é que vai ser, né? Querer eu quero, não sei se vai dar tempo. Então é isso, gente. Essas são as informações que eu tinha para passar para vocês a respeito do pré-natal aqui. Se tiver alguma dúvida e eu souber responder, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Quiserem contar experiências de vocês, de repente aqui ou no Brasil, quiser fazer alguma comparação com o que eu falei com relação ao Brasil, é muito legal. Só uma coisa, eu falei das ultrassons, né, que você tem direito a 3, então você tem direito a 3 gratuitas, mas como eu falei, agora como eu tô fazendo acompanhamento no hospital tem eles chamam de ecógrafo aqui, que é para fazer a ultrassom. Então naquele aparelho parece que a médica vai me deixar ver o neném, apesar de não ser uma ultrassom oficial, parece que eu vou conseguir vê-lo todos os meses. Mas se você for acompanhado no poliambulatório, que era onde eu estava indo até agora, então ali você só ouve os batimentos do bebê, e se você quiser fazer uma ultrassom a mais, de repente você teria que verificar com um médico particular. E aqui na minha região eu sei que custa mais ou menos em torno de 100 euros uma ultrassom particular, né? Então fica aí a dica para vocês. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!